Então, meu nome é Rainer, eu sou gerente de Production Engineering, trabalho no Facebook em Londres. Eu vou falar nessa palestra um pouco da área de Production Engineering, que é uma área de infra, seria um equivalente do DevOps do Facebook. E explicar para vocês como que o Facebook moveu de um modelo totalmente diferente para gerenciar a sua infra até a maneira como é feito hoje. Então, eu vou começar falando um pouquinho desses erros de concepção sobre como que é a engenharia do Facebook. Vou falar depois um pouquinho de uma história do tempo, desde a área de operações até a área de Production Engineering do Facebook hoje. O que mudou nesses últimos anos. E falar também um pouquinho o que os Production Engineers fazem, afinal, no Facebook. E aí explicar um pouquinho alguns exemplos de caso dentro do Facebook. Um pouquinho sobre mim. Eu sou usuário Linux desde 97, Python desde 2005. Trabalho no Facebook desde maio do ano passado. Antes disso, trabalhava em várias empresas aqui no Brasil, no UOL, no IG, R7 e no Itaú também. E antes de entrar no Facebook, eu sempre tinha uma percepção de que a engenharia do Facebook era uma coisa extremamente moderna e que sempre foi assim, estado da arte. E aí, começando a ler artigos, blogs, eu tinha essa impressão de que sempre foi no top, como é feito hoje. Eu estava enganado. Quando eu cheguei lá, conversando com as pessoas, eu vi que o Facebook também passou por essa evolução nos últimos anos. Que a engenharia do Facebook nunca não começou perfeita, não seja perfeita hoje, mas não começou da forma como ela é hoje. Então eu comecei a fazer uma arqueologia, conversando com as pessoas, para entender como que foi essa evolução da área de operação até a área de infra no Production Engineering, como é feito hoje. Então, vou fazer uma passagem no tempo aqui, bem rápida, explicando como que era as operações do começo, passando para a parte de sysadmin, até chegar no Production Engineering. Então, no começo, como é que funcionava? No começo, a gente tinha cartões perfurados, pessoas usando fitas, achando bugs no código. Não tinha uma distinção entre dev e operação, né? Os engenheiros construíam os computadores com um propósito bem definido. Eles faziam programação e operação nesses sistemas, né? Não tinha uma distinção entre usuários, desenvolvedores e operação. Nos anos 60, a IBM lançou aí o mainframe OS 360 para atender vários casos de uso, desde usos comerciais até aplicações científicas. E aí surgiu o primeiro conceito do System Operator, né, o SysOp. Como que funcionava? Os programadores desenvolviam os scripts e os jobs, os SysOps colocavam os jobs no mainframes, e a saída desses jobs eram em caixas de papel, que eram depois enviadas de volta para os programadores. Os operadores mantinham os mainframes funcionando, mas eles não tinham como corrigir nenhum problema nesses jobs ou nos scripts. Então, pela primeira vez, existia uma separação de responsabilidade. Alguém desenvolvia o código e depois outra pessoa colocava esse código em produção. Com a chegada dos computadores, os microcomputadores, essa barreira entre operadores e usuários ela foi derrubada, né? Você começou a existir os operadores de TI. E aí foi criado um novo cargo, né, o sysadmin. Que eram o quê? Eram homens e mulheres que faziam a mágica com Perl e com expressões regulares, que deixavam muita gente de cabelo em pé. E aí a cultura do sysadmin, né, o operador bastardo do inferno, foi um resultado dessa transformação. Então, os devs, eles faziam deploy em produção, e o sysadmin garantia que aquilo lá estava funcionando com estabilidade em produção. No Facebook não era diferente, né? Até 2009, o Facebook era uma empresa bem tradicional, tinha uma divisão bem clara entre Dev e Ops, eram equipes com objetivos diferentes. E um exemplo bem claro disso era o escritório na Califórnia, tinha uma parede entre os times, né? Então, para você ir, se você era da área de operações e queria falar com o desenvolvedor, você tinha que passar por um labirinto de sala de reunião até conseguir chegar e falar com as pessoas. E o discurso naquela época era o seguinte: pô, esses caras não querem mudar nada em produção, e os outros eram, pô, esses caras só querem saber de quebrar o site.
né? Então, eu tinha esse conflito muito grande entre as duas áreas. A operação ficava apagando incêndio o tempo todo, né? Não acrescentava nada de valor, só tinha que manter o site do Facebook no ar. E tinha um desalinhamento muito grande, porque as estruturas de gerência eram separadas entre Dev e Ops. Então, não funcionava. E aí, ao mesmo tempo, as empresas, grandes empresas como o Facebook, estavam criando uma infra com milhares de servidores, e a expectativa deles é o quê? Que tinha um time herói de operação que ia conseguir criar essa infra, fazer o deploy do código, detectar e fazer a triagem das falhas e corrigir as falhas para centenas de serviços e milhares de servidores. Era um desastre na certa. Então, até 2012, era assim que o Facebook funcionava. E aí, naquela época, um grupo no Facebook começou a discutir qual seria o modelo escalável para encarar esse desafio de suportar uma infra global de servidores e aplicações. Algumas empresas chamaram isso de DevOps, e o Facebook tinha que criar uma identidade própria para encaixar na cultura e na velocidade que o Facebook estava tendo naquela época. Foi aí que surgiu Production Engineering, né? Production Engineering começou automatizando a instalação de servidores e os processos de correção automática de falhas. Se acontecia uma falha, você tinha lá um script que ia lá e corrigia aquilo automaticamente. E depois, PI começou a se expandir para outras áreas. O lema do PI era trabalhar com os desenvolvedores e não para os desenvolvedores, né? Uma grande diferença aí. Então, a gente começou a criar parcerias com vários times de infra, e depois a gente passou a suportar vários times de produtos. Então, hoje em dia, você tem PIs alocados em times do Newsfeed, do Messenger, Instagram, WhatsApp, Machine Learning. Todos esses times têm um time de desenvolvimento, criando as features do produto, e tem um time de PI engajado, fazendo uma parceria com esse time, para deixar o serviço mais eficiente. Para suportar esse surgimento do PI, a gente teve que mudar algumas coisas no time de engenharia do Facebook. E aí eu vou contar um pouquinho o que mudou. A primeira coisa que mudou, só um instantinho. A primeira coisa que mudou foi a criação do Bootcamp, né? O Bootcamp é um treinamento que todo engenheiro, inclusive PI, faz quando ele entra no Facebook. Então, você entra no Facebook, as primeiras 6 semanas, você vai fazer esse treinamento, você vai aprender como usar ferramentas de desenvolvimento do Facebook, como fazer deploy de código, como adicionar monitoração no serviço, como usar os frameworks de dev que o Facebook oferece. E a expectativa é que na primeira semana sua no Facebook, você faça já um deploy em produção. Na primeira semana. Claro que as tarefas no começo vão ser muito simples, vai ser mudar uma linha de código, colocar um detalhe menor, e aí elas vão ficando cada vez mais complexas, para que ao final das 6 semanas, você tenha uma familiaridade com o ambiente de dev e comece a interagir já com o time que você vai fazer parte. Eu, mesmo como gerente, também passei por esse processo, desenvolvi código, fiz deploy de código na primeira semana e tudo mais. Então, não tem uma distinção. O fato de você ser gerente não quer dizer que você não vai passar pelo treinamento também. Isso acontece para todo mundo que entra no Facebook. Outra coisa que mudou foi a parte de contratação, né? Os tipos de skills que a gente pesquisa, que a gente procura nas pessoas que a gente quer contratar. No modelo antigo de operações, a gente buscava pessoas que tinham conhecimentos de sistemas, né, de Linux, de rede, e também a parte de soft skills e cultura. Enquanto isso, no time de software engineer, a gente queria pessoas que soubessem fazer code, né, de software e que tivessem o conhecimento de arquitetura de sistemas. E na área de Product Engineer, a gente quer uma pessoa que tenha essa visão global, né, tenha todos esses skills, porque ela vai realmente entrar a fundo no código da aplicação e vai ajudar, e não só fazer coisas que a operação fazia antes. E hoje o processo de entrevista do Facebook, ele tem uma entrevista para cada um desses pilares aí, durante o processo de entrevista. Outra coisa que mudou, engenheiros on-call, né? Todos os engenheiros no time do Facebook
independente dele ser software engineer, production engineer, ele faz parte do on-call. Por exemplo, você está um time de back-end do WhatsApp. Software engineers, production engineers, os dois têm um on-call rotation alternando entre si. Isso no começo criou um choque, né? Porque os devs eles estavam acostumados com a área antiga de Ops, e que sempre apagava o incêndio para eles, eles jamais imaginariam que eles teriam que ficar on-call, né? Mas essa mudança foi necessária por quê? Porque a gente queria criar esse senso de ownership, né, de responsabilidade, para que os devs também se sentissem responsáveis pelo código que eles estão colocando em produção. Então, se você vai colocar algo em produção, você tem que ter o ownership daquilo. Se aquilo lá quebrar a produção, você tem que estar on-call para poder entender as dores da produção. E, por último, uma mudança que a gente fez foi a criação dos pós-mortems, né? O que é o pós-mortem? É uma reunião para discutir as lições aprendidas depois de um incidente em produção. Então, por exemplo, o Facebook está fora do ar. Claro que a gente vai corrigir o problema, e depois nós vamos sentar e discutir. Beleza, o que causou essa falha? O que causou esse incidente? Qual que foi a causa raiz do problema? O que a gente tem que fazer para que ele não volte a acontecer mais? No Facebook, a gente chama isso de Serve Review, né?